Olá, estamos aqui em mais um Fale Mais Sobre Isso, um programa voltado ao universo da saúde, em especial da saúde mental. Eu sou Leonardo Abraão, psicólogo, palestrante e orientador vocacional. Hoje estamos aqui com o doutor psiquiatra Alexandre Rosa, coordenador do setor de psiquiatria da UFO, e vai nos ajudar a entender melhor, esse campo da saúde mental à luz da psiquiatria. Você sabe, porque você está nos acompanhando há algum tempo, que até hoje falamos com psicólogos sobre os mais variados temas da saúde mental. Psico-oncologia, falamos de drogadição também à luz da psicologia, falamos sobre estresse, falamos sobre abandono, mas hoje a questão é como que a psiquiatria e os psiquiatras podem nos ajudar como profissionais da saúde mental. Alexandre, muito obrigado por ter aceito o convite. Agradeço a presença. Por estar aqui conosco, ajudando o telespectador a ampliar os conhecimentos sobre a saúde mental. Uma pergunta, Alexandre, para começar, o que é psiquiatria? Bom, a psiquiatria é um ramo da medicina, Na realidade, é a primeira especialidade médica, considerando a história da medicina. Sério, cara? Então, primeiro eram aí uma divisão entre clínicos e cirurgiões barbeiros, E depois do primeiro movimento social para a retirada dos famosos e ditos loucos das ruas, na Idade Média, se concentrou esses pacientes em unidades específicas e daí se deu os primeiros estudos específicos da saúde mental. Então, primeira especialidade já há uns 200, 300 anos. Trata especificamente de doenças, distúrbios ou transtornos mentais em que não há especificamente uma alteração anatômica no cérebro. Há basicamente alterações funcionais, alterações de neurotransmissão, por exemplo, entre neurotransmissores de dopamina, serotonina, onde o tratamento basicamente medicamentoso vai se dar para manejo desses neurohormônios, vamos dizer assim, para modulação de ansiedade, regulação de sono, modulação de ideações delirantes, paranoides, de uma esfera que, do século XX para cá, abrangeu aí já tanto o tratamento medicamentoso quanto o tratamento psicoterápico dessas doenças. Você citou algumas possibilidades aí, Ideações delirantes ou transtornos ligados ao sono, São essas ideações delirantes, por exemplo, essas ideações paranoides, os delírios, trata-se de um sintoma de doenças psicóticas, Do ponto de vista biológico, do ponto de vista psiquiátrico, a gente entende que essas alterações estão baseadas em alterações na secreção, na captação e na ação da dopamina em áreas cerebrais que regulam essas funções executivas, funções de planejamento cerebral, funções de resolução de problemas. Traduzindo, para o nosso telespectador. Isso, me ajude nesse aspecto também. Porque a formação, Alexandre, quando você fala me ajude também, porque existe todo um vocabulário, um linguajar técnico, próprio. Isso aí às vezes dificulta o entendimento. Mas assim, está tranquilo, mas vamos pensar quando você fala em funcionalidades. Funcionalidade, assim, veja bem, seria alterações orgânicas cerebrais em que a anatomia está preservada, mas as funções das células estão desorganizadas. Certo. Então seria para tratar essas doenças. Um exemplo claro, talvez entre neurologia e psiquiatria, A neurologia trata de doenças mentais também, em que o arcabouço, a estrutura anatômica, tem alterações, e essas alterações causam alterações funcionais. A psiquiatria não observa essas alterações a nível de anatomia, a nível de funcionamento. Certo. E aí, a nível de funcionamento, é que, por exemplo, o remédio, ao ser ministrado, ele vai ajudar a estabilizar determinado sintoma para que ele está sendo usado, por exemplo. Legal. Agora, você começou a falar sobre o histórico, eu achei interessante essa história de que ocorreu um movimento para a retirada dos loucos. Exato. E a gente pode até falar um pouquinho sobre o que é a loucura, Como é que a gente podemos enxergar, como que nós podemos enxergar a questão da loucura. E a partir desse movimento de retirar os chamados loucos das ruas, uma especialidade nasce.
houve uma demanda social para que se asilasse essas pessoas, né? Mas, de uma maneira geral, a medicina e, na época, os técnicos que se desdobravam para atender essas pessoas se viram na obrigação de cuidar, mesmo em situação de isolamento, né? Daí começou os primeiros processos de estudo, de entendimento dessas manifestações comportamentais que às vezes se traduziam em doença. E no começo, né, nesses primórdios aí que você está falando, é que tem também a história do sanatório, dos hospitais psiquiátricos. Nessa época. E hoje a gente vive já um processo de retomada de um novo modelo de tratamento. uma rediscussão disso, né? Uma rediscussão total, de um plano de sair de um plano de tratamento padronizado para todos, para um plano de tratamento individualizado, onde cada doença é vista especificamente no indivíduo, não como um pacote de indivíduos que têm a mesma doença. Inclusive, a gente, acompanhando os meios de comunicação, Alexandre, a gente vê muita discussão no sentido da internação, da não internação, da hospitalização ou não, às vezes compulsório ou não, dos doentes mentais ou das pessoas com transtornos, né? E algumas famílias que às vezes têm um dilema aí. E eu quero até te perguntar no próximo bloco, porque está encerrando, como é que está isso? Porque muitas vezes uma família tem um ente querido em função de alguma questão mental agressivo, né? E pode, em função da sua agressividade, ser um problema, né? Mas não tem mais o sanatório porque houve um movimento todinho para poder retirar esse modelo de tratamento que não era eficaz e prejudicava mais do que ajudava. Ok. Mas ainda há recursos para esse tipo de situação. É disso que nós vamos falar no próximo bloco. A conversa é muito interessante sobre psiquiatria e doenças mentais. O Dr. Alexandre vai nos ajudar a entender melhor ainda no próximo bloco. Te aguardo no próximo bloco.